Há 5 anos, eu morava numa cidade grande. Eu sempre fui uma pessoa noturna, então eu ficava constantemente entediado. Quando o meu colega de quarto, que não era uma pessoa noturna, ia dormir para passar o tempo, eu costumava fazer longas caminhadas noturnas pela cidade. Eu adorava o ar gelado no meu rosto e a tranquilidade das ruas, completamente vazias. Eu ficava horas assim caminhando sozinho de noite e usava esse tempo para pensar e refletir sobre a vida. Eu nunca senti nenhum perigo fazendo essas caminhadas. Eu costumava até brincar com meu colega de quarto, dizendo que até os traficantes da cidade eram bem educados. Mas numa certa noite, tudo isso mudou, em questão de minutos. Era uma quarta-feira, entre 1 e 2 horas da manhã, e eu estava caminhando perto de um parque consideravelmente longe do meu apartamento, e a noite estava bem quieta, e assim como era na maioria das noites, aquele parque estava completamente vazio. Eu virei numa pequena rua para começar a voltar para o meu apartamento. Quando eu vi ele pela primeira vez, bem no final da rua, do mesmo lado, na mesma calçada onde eu estava, eu vi a silhueta de um homem dançando. Era uma dança estranha, que parecia uma valsa, mas ele terminava cada tempo da dança dando um passo para frente de um jeito esquisito e exagerado. Pode-se dizer que aquele homem estava meio que dançando e andando ao mesmo tempo, e ele estava vindo exatamente na minha direção, pensando na hora que ele estava provavelmente bêbado. Eu me aproximei o máximo possível da rua e liberei o máximo de espaço possível na calçada, para que ele pudesse me passar, quanto mais ele se aproximava. Mas eu percebi o quão graciosamente ele estava se movendo. Ele era muito alto e esguio, e usava um terno antigo. Ele dançou cada vez mais perto de mim até que eu pude ver o seu rosto. Os seus olhos eram exageradamente abertos e a sua cabeça estava levemente inclinada para trás. Olhando para o céu, a sua boca formava um sorriso enorme e escancarado de orelha a orelha. Era tão estranho que parecia um daqueles sorrisos de desenho animado, ficando meio assustado com aqueles olhos. E com aquele sorriso, eu decidi atravessar a rua antes que ele se aproximasse, mas ainda de mim, eu tirei a minha atenção dele para atravessar a rua vazia. Quando eu cheguei do outro lado da rua, olhei de volta para o homem. Então meu coração quase parou. Ele tinha parado de dançar e estava perfeitamente paralelo comigo, com um dos seus pés na rua, como se ele fosse atravessar. O corpo dele estava virado de frente para mim, mas ele ainda estava olhando para o céu. Aquilo me deixou completamente nervoso e arrepiado. Eu comecei a andar de novo, mas dessa vez eu andei de costas, enquanto mantinha meus olhos fixados no homem. Ele não se movia assim que havia mais ou menos meia quadra de distância. Entre nós eu me virei e parei de olhar para o homem, para poder enxergar melhor o caminho na minha frente. A rua e a calçada na minha frente estavam completamente vazias, ainda muito tenso. Eu olhei de volta. Para onde ele estava, ele tinha sumido por um breve momento. Eu me senti aliviado, até que avistei ele de novo. Ele tinha atravessado completamente a rua e estava do mesmo lado que eu, na mesma calçada. Dessa vez, ele parecia estar levemente agachado. Eu não tinha certeza, devido à distância e às sombras, mas eu tinha certeza que ele estava virado para minha direção. Eu tinha desviado o olhar dele por apenas alguns segundos. Então, claramente, ele tinha se movido muito rápido. Eu estava tão em choque que eu fiquei ali parado por algum tempo, encarando ele. Então ele começou a se mover na minha direção. Ele dava passos gigantescos e exagerados na ponta dos pés. Ele se movia muito, mas muito rápido. Eu gostaria de falar que eu corri, que eu peguei meu spray, que eu peguei meu celular ou qualquer coisa do tipo. Mas eu não conseguia. Eu só fiquei ali parado, completamente congelado, enquanto o homem sorridente se aproximava. Então ele parou de novo a cerca de um carro de distância de mim, ainda sorrindo aquele sorriso tenebroso, ainda olhando para o céu. Quando eu finalmente juntei coragem, eu deixei escapar da minha boca a primeira coisa que veio na minha mente. O que realmente eu queria dizer era: "O que você quer, seu desgraçado?" Com um tom nervoso e confiante, mas só o que realmente saiu da minha boca foi um gemido fraco, patético e assustado. Independentemente se humanos conseguem sentir o cheiro de medo ou não, eles com certeza conseguem ouvir quando alguém está com medo. Eu mesmo consegui ouvir o medo no gemido que tinha saído da minha boca, e isso só me deixou com ainda mais medo. O homem não reagiu nem um pouco. Ele simplesmente ficou ali sorrindo,
Depois do que pareceu uma eternidade, o homem se virou muito devagar e voltou a dançar. Enquanto ele se afastava de mim, não querendo virar as costas para ele de novo, eu simplesmente fiquei ali assistindo ele ir embora, até que ele estava longe o suficiente para quase ficar fora de vista. Então eu percebi uma coisa. De repente ele não estava mais afastando, nem estava mais dançando, e observei apavorado, enquanto o formato distante dele ficava cada vez maior. Ele estava voltando na minha direção, e dessa vez ele estava correndo. Eu também corri, e eu corri desesperadamente até sair completamente daquela rua, e entrar numa outra rua maior que estava melhor iluminada. E com alguns carros, eu olhei para trás, ele não estava em lugar nenhum voltando para casa. Eu olhava constantemente para trás, sempre esperando ver aquele sorriso do desgraçado, mas ele nunca estava lá. Eu continuei morando naquela cidade por mais 6 meses, depois daquela noite. E nunca mais eu fiz outra caminhada. Tinha alguma coisa no rosto daquele homem que sempre me assombrou. Ele não parecia bêbado, ele não parecia drogado, ele parecia completamente insano. E isso é algo realmente assustador de se ver.